chegou o grande dia. A autonomia é o que todo mundo quer saber, é o que todo mundo pergunta sobre a moto do João. João, moto elétrica, qual é a autonomia dessa motoca, os módulos, pós a sua atualização, o que mudou, o que não mudou? Dá um relato para nós. E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer um relato rápido aqui, nada de um vídeo muito longo, e depois o Bruno vai adicionar em alguns pedaços do vídeo algumas informações para ficar um pouquinho mais claro, né? Então a gente vai dar um resumo aqui. A moto foi atualizada, como a gente já comentou, né? Eles fizeram um remapeamento dos módulos da moto. E o que eu percebia? Constatamos aquilo que a gente falou um pouquinho já a primeira vez. O módulo 1 dela está bem limitado, 35 km por hora, então não dá para usar muito no dia a dia, não tá tão usado. O módulo 2 limitou um pouquinho mais, e o 3, como eles falaram, está lá liberado, mas minhas percepções de cada módulo, realmente, o 1 não dá para andar tanto na cidade. O 2, cara, mesmo ela ficou um pouquinho ali com torque, parece que um pouquinho limitado, limitaram um pouquinho a corrente dela, mas beleza, dá para usar na cidade sem problema nenhum. E o módulo 3, realmente, quando você precisa de um pouquinho ali mais de gás, cara, ela tá indo, tanto que a gente pegou um pedacinho de rodovia para chegar no espaço que a gente está aqui hoje, e a moto veio bacana, veio bem. Claro que com peso um pouquinho na subida a gente penava um pouquinho, mas no que ela pretendia ali, vamos dizer assim, para um trajeto urbano, tá ótimo, tá funcionando legal, não mudou nada. Bem, falando sobre a autonomia mesmo, o que eu fiz, como eu tinha falado com o Brunão? A gente anotou várias vezes, carregava a bateria, anotava a quilometragem 100%, saía com a moto, chegava, anotava. Se eu não recarregava, eu reconferia, né? Reanotava a quilometragem e o percentual da bateria. Fui fazendo isso algumas vezes. Cheguei uma vez até com a bateria quase a 1%, de outras vezes cheguei a 2, 3% de bateria, para realmente saber o quanto ela ia. E disso a gente calculou quanto mais ou menos de quilometragem ela fazia por percentual de bateria. Então, após que a gente fez isso, a gente pegou essas informações de quilometragem e percentual de cada bateria, jogou isso um pouquinho no Excel e fez uma conta. Pessoal, nós estamos cortando toda hora o vídeo porque a gente está no estacionamento de um evento. Então, toda vez que der bastante barulho, tiver alguém saindo, a gente para e volta assim que o pessoal sair, beleza? Bem pessoal, então a gente estava falando sobre o planilhamento que a gente fez. A gente vai disponibilizar mais ou menos uma ideia disso aí para vocês, desses números, para ficar mais claro. Mas uma coisa que realmente não mudou, a autonomia dela ficou muito perto daquilo que a gente já tinha falado. Meio que o modo 2 era o módulo que o João já usava o dia inteiro. Eu usava para ir para o trabalho e voltar. Ir na casa do Bruno, por exemplo, visitar algum amigo dentro do período, né, dentro de um circuito urbano. E dentro desse circuito urbano você não vai conseguir pôr uma velocidade alta, o modo 3 não teria tanta diferença. E a tocada é a tocada com semáforo, bastantes faróis às vezes numa avenida, então não tem porque você sair de uma vez. Então, saindo na moral, saindo na boa. E realmente a moto está fazendo em torno de 45, no máximo 50 km com a bateria praticamente utilizando 100%. Lembrando que agora ela não entra mais naquele módulo que ela quase para quando abaixava dos 15%. Então você ganhou 15%, um pouquinho a mais de bateria, numa vamos dizer assim, numa dirigibilidade boa, que até nem te coloca em risco, porque se acontecer de você estar numa via que é um pouco mais rápida, e antigamente o módulo, né, a programação que estava fazia ela descer para esse módulo sem um comando teu, isso eu achei de certo modo até meio perigoso. Então foi bacana eles terem tirado isso. Vamos dizer assim, você está percebendo que a bateria está acabando, você vai lá e coloca no modo 1 e vai numa tocada mais sossegada. Então jogou para você. Então eu acho isso bem até importante, né? Então uma coisa que foi atualizada legal. Mas realmente, se a gente dividir o tanto da bateria que gasta, o tanto da bateria que chega, vai dar sempre em torno de 450 metros. Uma vez ou outra bater uns 500 metros para cada 1% de bateria que a gente vem consumindo. Isso em que módulo, João? Basicamente no módulo 2. 2. Mas uma coisa interessante foi que, fazendo um comparativo aqui de cabeça, hoje a gente pegou um pedaço de rodovia e eu fui no módulo 3 e ela fez basicamente a mesma coisa. Ela chegou a gastar 20 e poucos por cento da bateria, né? Se a gente olhar aqui no painel, vamos dar uma ligadinha rápida nela aqui.
Então não sei se vai dar para aparecer, né? GoPro não vai por causa do brilho do painel, mas ó, vou ler aqui para vocês. Não vai pegar, né? Não adianta, não pega. Não aparece o painel, mas lendo aqui para vocês, ela tá com uma bateria em torno de 72% da bateria. Isso quer dizer, gastou em torno de 28% de bateria. E a gente andou um pouquinho mais do que uns 10 km, de 10 a 12. Lembrando que estava no módulo 13 e eu estava ainda com a minha esposa. Então o peso também é um pouco maior. Aproximando, se a gente fizer essa conta, vai dar ainda perto daqueles 450 metros para cada 1% de bateria. Quase que não mudou, então, você jogando de modo 2 para o 3, praticamente a mesma autonomia, João? Praticamente a mesma autonomia. Cada porcentagem em torno de 500 metros. Isso, de 450 a 500 metros. Entendi. No máximo. O que se a gente pegar 100% da bateria, a gente vai falar lá dos 45 km, 50 km, que foi o dado que eu trouxe antes da gente medir realmente com fotos e planilhar isso lá nos nossos primeiros vídeos, que já era a impressão que eu estava tendo que ela estava fazendo. Então nesse aspecto, realmente a moto ainda continua com aqueles 95% cumprindo a missão dela, que a gente tinha comentado, mas os 5% da autonomia não foi, ela não chegou no prometido. Legal. João, muito bom pegar o seu feedback, mas agora eu vou te perguntar uma coisa. Quando a moto foi vendida, a questão da autonomia foi levada em conta ou não? Isso é uma pergunta muito boa, Brunão. No meu caso, a autonomia de 100 não seria um problema, porque eu já estava planejando em torno de 60 km para eu andar no dia a dia. Só que agora eu preciso tomar mais cuidado ainda com esses 60 km, porque pode ser que eu não consiga chegar e voltar. Então ela, para quem levar muito em consideração essa quilometragem extra que ela não entrega, cara, isso pode ser um problema bem legal, e aí eu acho que a Volt realmente pecou. João, e agora fica a pergunta, já que já foi sanado quanto a moto faz por bateria, quanto ela faz por porcentagem, eu te pergunto, qual é o seu próximo passo? Você vai levar isso a conhecimento dos caras da Volts? Você vai pedir uma bateria? Você vai pedir alguma contra-resposta ao que você tem? Porque como você comprou a motocicleta, e eu não sei se isso já foi determinado na sua venda, o que você tem a dizer? Então, Brunão, assim como a gente vai fazer essas imagens, esse relatório para colocar no canal, eu também vou levar isso pro vendedor que me atendeu, né, que foi um cara super brother, assim, bem bacana, e esperar uma resposta da Volts. Acho que eles deveriam assumir um pouquinho mais o compromisso com esse erro. Para mim isso foi um erro, sim, porque está anunciado de uma forma e agora não adianta colocar aqui, tem que ser com modo 1, tem que ser com peso X, tem que ser com não sei o quê, porque no momento de compra isso não existia. Então acho que eles têm que assumir esse erro, essa diferença, falar, ela não vai cumprir isso numa especificação mais normal, 70 kg seria tipo a minha esposa dirigindo, e eu, olha, pelo que a gente tem visto, aumentando o peso um pouco, diminuindo o peso e não tá dando tanta diferença, eu acho que mesmo com peso menor ela não vai dar assim um ganho enorme na bateria. Então eu vou novamente levar isso para eles e falar, realmente não está cumprindo, esperar uma resposta oficial deles, algum posicionamento deles. Acho que eles deveriam assumir isso como realmente um erro, e para quem usou isso como um critério também, esses quilômetros a mais, que eles também arquem com algum tipo de compensação para essas pessoas. Sem dúvida. Se for o meu caso, é óbvio, eu também gostaria de talvez ter uma compensação por causa disso, mas que eu ainda tô com uma pequena sorte. Dentro do meu dia a dia, dentro do meu propósito, a moto continuou atendendo. Mas imagina aquele cara que, pensando nessa autonomia, com esses 30, 40 quilômetros a mais, comprou a moto. E aí esse cara não vai conseguir usar a moto por causa dessa diferença. Cara, aí eu já acho um probleminha. Eu acho que a Volts deveria assumir um pouquinho a culpa disso e tratar individualmente, eu acho que com cada pessoa, alguma solução, alguma melhoria, alguma compensação, né? Ou até mesmo se alguma pessoa chegar no caso de querer fazer uma devolução porque ela não cumpriu aquilo que foi estabelecido anteriormente, como ela foi vendida, ela foi vendida, eu acho que é uma opção. É assim, assumir erramos, cara, legal. As empresas que estão começando como a Volts aí, que é de 2019,
elas correm esse risco, é tentativa e erro, e eu topei esse desafio, topei um pouco essa coisa de pegar uma moto que não tem um histórico muito grande, porque eu acredito na pegada elétrica, eu acredito em outras coisas que podem estar ligadas aqui, e para mim, ainda bem, o propósito atende, mas poxa, é um pouco decepcionante. Então acho que poderia ter sim um retorno da Volts, um posicionamento mais assim, pô, tô assumindo que não ficou legal, o que a gente pode fazer para estar melhorando? Será que algum desconto? Ou realmente para quem está pegando nova moto, ser ultra transparente com o consumo, né? Então assumir que ele não vai dar esse consumo ali, porque eu não vejo essa moto nem na condição ideal que eles passaram, chegando nessa quilometragem, cara. Como eu falei, nessa experiência, carregando a minha esposa ou com a experiência que eu tô, cara, é uma diferença aí de 50 quilos. É bastante, é um terço a mais de peso, e a diferença de distância não é tanto assim. Aí tá falando que se eu tirar esse mesmo um terço de peso, ela vai chegar no 100? Cara, pode ser até um teste que a gente pode rodar no futuro. Quem sabe aí a Isa pegando aí a moto para rodar, a minha esposa, que tem menos de 60 quilos, a gente faça um teste para ver esse consumo. E colocar esse consumo numa realidade um pouquinho mais específica para ambientes urbanos, porque você não vai andar 35 máximo com um torque limitado dentro de uma cidade. Nunca. Esse modo 1 é pra você dar um passeio, pra você andar num parque, sei lá, pra você dar uma volta, gente. No trânsito do dia a dia ele não vai, então não dá pra usar ele como referência de autonomia para um uso diário. Não, imagina. Então acho que assumir essas coisas, assim, galera, foi um erro, vendemos dessa forma, era um protótipo, era uma coisa que está em desenvolvimento, legal. Tem gente como eu que topa isso, e eu acho que essa transparência estaria ótimo. Só que agora, para o futuro, tomar um cuidado muito grande com isso. Essa seria a minha opinião. João, então, assim que você tiver um feedback da Volts, você traz para nós. Fechado, João. Obrigado, viu, velho? Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço e até um próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.